O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Partha. Capítulo 184. Gautama e Atri. Markandeya continuou: ouçam novamente de mim a glória dos Brahmanes. É dito que o sábio nobre de nome Vainea estava uma vez empenhado em realizar o sacrifício de cavalo e que Atri desejou ir até ele em busca de esmolas. Mas Atri posteriormente abandonou seu desejo de riquezas, por escrúpulos religiosos. Depois de pensar muito ele, de grande poder, quis viver nas florestas, e, reunindo sua esposa e filhos, dirigiu-se a eles desta maneira: que nós alcancemos a muito tranquila e completa realização dos nossos desejos. Portanto, que seja agradável para você se dirigirem rapidamente para a floresta para uma vida de grande mérito. Sua esposa, argumentando por motivos de virtude também, então disse a ele: corre até o ilustre príncipe Vainea, e pede dele vastas riquezas. Pedido por ti, aquele sábio real engajado em sacrifício te dará riqueza. Tendo ido lá, ó rishi regenerado, e recebido dele grande riqueza, tu poderás distribuí-la entre teus filhos e empregados e então tu poderás ir para onde quer que tu queiras. Essa, de fato, é a maior virtude como provado por homens familiarizados com religião. Atri respondeu: eu fui informado, ó virtuosa, por Gautama de grande alma, que Vainea é um príncipe virtuoso, dedicado à causa da verdade, mas há Brahmanes em volta dele que são ciumentos de mim, e como Gautama me disse isso eu não ouso ir lá, pois enquanto lá, se eu fosse aconselhar o que é bom e calculado para assegurar piedade e a satisfação dos desejos de alguém, eles me contradiriam com palavras improdutivas de qualquer benefício. Mas eu aceito qualquer conselho e irei lá, Vainea me dará vacas e muitas riquezas. Markandeya continuou, assim dizendo, ele, de grande mérito ascético, se apressou para o sacrifício de Vainea e alcançando o altar sacrificial e fazendo sua homenagem ao rei e louvando com palavras bem intencionadas, ele falou estas palavras: tu és abençoado, ó rei. Governando a terra, tu és o principal dos soberanos. Os munis te elogiam, e além de ti não há ninguém tão versado em saber religioso. Para ele o rishi Gautama, de grande mérito ascético, então respondeu indignado dizendo: Atri, não repitas esse disparate. Parece que tu não estás no teu próprio juízo. Neste nosso mundo só Mahendra, o senhor de todos os seres criados, é o principal de todos os soberanos. Então, ó grande príncipe, Atri disse para Gautama: como Indra, o senhor de todas as criaturas, governa os nossos destinos, assim faz este rei. Tu estás equivocado. Foste tu que perdeste a tua razão por falta de percepção espiritual. Gautama respondeu: eu sei que eu não estou equivocado, és tu quem estás laborando sob uma concepção errada neste assunto. Para garantir o auxílio do rei tu estás adulando nesta reunião de pessoas. Tu não sabes qual é a maior virtude, nem sentes a necessidade disso. Tu és como uma criança imersa em ignorância, para que então tu te tornaste tão velho em idade? Markandeya continuou: enquanto aqueles dois homens estavam assim disputando na presença dos munis, que estavam engajados no sacrifício de Vainea, os últimos perguntaram: qual é o caso com eles, que eles falam de modo tão vociferante? Então Kasyapa, muito piedoso e versado em todas as tradições religiosas, se aproximando dos disputantes, lhes perguntou qual era a questão. E então Gautama, dirigindo-se àquela assembleia de grandes munis, disse: ouçam, ó grandes brahmanes, ao ponto em disputa entre nós. Atri disse que Vainea é o soberano de nossos destinos, grande é nossa dúvida neste ponto. Markandeya continuou: ao ouvirem isso, os munis de grande mente foram imediatamente até Sanat Kumara, que era bem versado em religião, para esclarecer sua dúvida. E então ele, de grande mérito ascético, tendo ouvido deles os detalhes, dirigiu a eles estas palavras cheias de significado religioso:
E Sanat Kumara disse: como o fogo ajudado pelo vento queima florestas, assim a energia de um Brahmani em união com a de um Kshatriya ou a de um Kshatriya unida com a de um Brahmani destrói todos os inimigos. O soberano é o eminente dador de leis e o protetor de seus súditos. Ele é um protetor dos seres criados como Indra, um apresentador de costumes como Sukra, um conselheiro como Vrihaspati e então ele também é chamado de soberano dos destinos dos homens. Quem não acharia apropriado venerar o indivíduo a quem termos tais como preservador das coisas criadas, majestoso, imperador, kshatriya ou salvador da terra, senhor da terra, regente de homens, são aplicados em louvor? O rei é também intitulado a primeira causa da ordem social, como o promulgador de leis, o virtuoso em guerras e portanto, preservador da paz, o vigia, o satisfeito, o senhor, o guia para a salvação, o facilmente vitorioso, o semelhante a Vishnu, o de ira eficaz, o vencedor de batalhas e o que cuida da religião verdadeira. Os rishis, com medo do pecado, confiaram o poder mundano aos kshatriyas. Como entre os deuses no céu o sol dissipa a escuridão por sua refulgência, assim o rei erradica completamente o pecado desta terra. Portanto a grandeza do rei é inferida das evidências dos livros sagrados, e nós temos a obrigação de nos manifestar em defesa daquele lado que falou em favor do rei. Markandeya continuou: então aquele príncipe ilustre, muito satisfeito com o partido vitorioso, disse alegremente para Atri, que o tinha louvado antes: ó Rishi regenerado, tu me fizeste e me intitulaste o maior e o mais excelente dos homens aqui, e me comparaste aos deuses, portanto, eu te darei riqueza vasta e de vários tipos. A minha impressão é de que tu és onisciente. Eu te dou, ó bem vestido e bem enfeitado, 100 milhões de moedas de ouro e também 10 barras de ouro. Então Atri, de virtudes austeras superiores e grandes poderes espirituais, assim saudado pelo rei, aceitou todos os presentes sem nenhuma brecha na retidão, e voltou para casa. E então dando sua riqueza para seus filhos e subjugando a si mesmo ele dirigiu-se alegremente para a floresta com o objetivo de praticar penitências. Capítulo 185. Tarkshya perguntando para Sarasvati o que é melhor fazer. Markandeya continuou: ó conquistador de cidades hostis, em relação a isso Sarasvati também, quando interrogada por aquele muni inteligente, Tarkshya, disse isso. Ouve as palavras dela. Tarkshya tinha perguntado, dizendo: Senhora excelente, qual é a melhor coisa para um homem fazer aqui na terra, e como ele deve agir para que ele não possa se desviar do caminho da virtude? Dize-me tudo isso, ó Senhora bela, para que instruído por ti eu não possa me afastar do caminho da virtude. Quando e como se deve oferecer oblações ao fogo sagrado e quando se deve cultuar para que a virtude não seja comprometida. Dize-me tudo isso, ó Senhora excelente, para que eu possa viver sem quaisquer paixões, ansiedade ou desejo neste mundo. Markandeya continuou, assim questionada por aquele muni alegre e vendo ávido para aprender e dotado de grande inteligência, Sarasvati dirigiu estas palavras piedosas e benéficas para o Brahmani Tarkshya. Sarasvati disse: aquele que é dedicado ao estudo dos Vedas, e com santidade e equanimidade percebe a divindade suprema em sua própria esfera, ascende para as regiões celestes e alcança a beatitude suprema com os imortais. Muitos lagos sagrados grandes, belos e translúcidos se encontram lá, cheios de peixes, flores e lírios dourados. Eles são como santuários e a sua própria visão é projetada para aliviar a angústia. Homens devotos, distintamente adorados por apsaras virtuosas de cor dourada bem enfeitadas, moram em contentamento nas margens daqueles lagos. Aquele que doa vacas aos brahmanes alcança as regiões mais elevadas, por doar bois ele alcança as regiões solares, por doar vestes alcança o mundo lunar, e por doar ouro ele chega à condição dos imortais.
Aquele que doa uma vaca bela com um bom bezerro, e que é facilmente ordenhada e que não foge, está destinado a viver por tantos anos nas regiões celestes quanto os pelos que existem no corpo daquele animal. Aquele que dá um boi de excelente qualidade, forte, poderoso, jovem, capaz de puxar o arado e carregar cargas, alcança as regiões alcançadas por homens que dão 10 vacas. Quando um homem concede uma vaca capila bem enfeitada com um balde de leite de bronze e com dinheiro dado subsequentemente, aquela vaca, se tornando por suas próprias qualidades distintas uma concessora de tudo, vai para o lado do homem que a doou. Aquele que doa vacas colhe frutos incontáveis por sua ação, medidos pelos pelos no corpo daquele animal. Ele também salva da perdição no mundo seguinte os seus filhos e netos e antepassados até a 7ª geração. Aquele que presenteia para um Brahmane gergelim composto na forma de uma vaca, tendo chifres feitos de ouro, com dinheiro além disso, e um balde de leite de bronze, posteriormente alcança facilmente as regiões dos vasos. Por suas próprias ações o homem cai para as regiões sombrias mais inferiores, infestadas pelos maus espíritos de suas próprias paixões, como um navio atirado pela tempestade no alto mar, mas a doação de vacas para Brahmanes o salva no mundo seguinte. Aquele que entrega sua filha em casamento, na forma Brahma, que concede presentes de terra para Brahmanes e que faz devidamente outras doações, alcança as regiões de Purandara. Ó Tarksha, o homem virtuoso que é constante em oferecer oblações ao fogo sagrado por 7 anos santifica por sua própria ação 7 gerações ascendentes e descendentes. Tarksha disse: ó Senhora Bela, explica para mim que te pergunto as regras para a manutenção do fogo sagrado como inculcadas nos Vedas. Eu agora aprenderei de ti as regras consagradas pelo tempo para manter perpetuamente o fogo sagrado. Capítulo 186. A lenda do peixe. Mano com arca, similar a Noé. Então Yudhishthira, o filho de Pandu, disse ao Brahmane Markandeya: narra agora a história de Vaivasvata Manu. Markandeya respondeu: ó o rei, ó o principal dos homens, havia um rishi poderoso e formidável de nome Manu. Ele era o filho de Vivasvan e igual a Brahma em glória. E ele excedia de longe seu pai e avô em força, em poder, em sorte, como também em austeridades religiosas. E permanecendo sobre uma perna e com mão erguida, aquele senhor de homens fez penitências severas na floresta de jujubeiras chamada Visala. E lá de cabeça para baixo e com o olhar fixo ele praticou penitência rígida e severa por 10.000 anos. E um dia, enquanto ele estava praticando austeridades lá com roupas molhadas, e cabelo emaranhado na cabeça, um peixe se aproximando das margens do Shirine dirigiu-se a ele desta maneira: Senhor venerável, eu sou um pequeno peixe desamparado, eu tenho medo dos grandes, portanto, ó grande devoto, pensa que vale o teu tempo me proteger deles, especialmente porque este costume fixo está bem estabelecido entre nós. Que os peixes fortes sempre matam os fracos para servirem de alimento. Portanto pensa que é justo me salvar de ser afogado neste mar de terrores. Eu te retribuirei pela tua ajuda. Ao ouvir essas palavras do peixe, Vaivasvata Manu foi dominado pela compaixão e ele tirou o peixe da água com as próprias mãos. E o peixe, que tinha um corpo cintilante como os raios da lua, quando tirado da água, foi colocado em um recipiente de água feito de barro. E assim criado aquele peixe, ó rei, cresceu em tamanho e Manu zelava por ele cuidadosamente como um filho. E depois de um longo tempo ele tornou-se tão grande em tamanho que não havia espaço para ele naquele recipiente. E então vendo Manu um dia, ele dirigiu novamente estas palavras a ele: Senhor venerável, designa alguma habitação melhor para mim. E então o adorável Manu, o conquistador de cidades hostis, tirou daquele recipiente e levou para um grande tanque e colocou lá. E lá novamente o peixe cresceu por muitos longos anos.
E embora o tanque tivesse 2 yorjanas de comprimento e 1 yorjana de largura, mesmo lá, ó o filho de olhos de lótus de Kunti soberanos de homens, não havia espaço para o peixe se movimentar. E vendo Mano ele disse outra vez, ó Pai piedoso e adorável, leva-me para Gangá, a cônjuge favorita do oceano, para que eu possa viver lá, ou faze como tu desejares. Ó impecável, como eu cresci até este grande volume pela tua graça, eu cumprirei a tua ordem alegremente. Assim pedido honesto e moderado e venerável Mano levou o peixe para o rio Ganges e ele o pôs no rio com suas próprias mãos. E lá, ó conquistador de teus inimigos, o peixe cresceu novamente por pouco tempo e então, ao ver Mano, ele disse novamente, ó Senhor, eu não posso me mexer no Ganges por causa do meu corpo grande, portanto, Senhor venerável, por favor leva-me rapidamente para o mar. Ó filho de Prita, Mano então, tirando-o do Ganges, carregou-o para o mar e libertou-o lá. E apesar do seu grande tamanho Mano transportou-o facilmente e seu toque e cheiro também eram agradáveis para ele. E quando ele foi jogado no mar por Mano, ele disse estas palavras a ele com um sorriso, ó ser adorável, tu me protegeste com cuidado especial, agora escuta-me quanto ao que tu deves fazer na plenitude do tempo. Ó Senhor afortunado e venerável, a dissolução de todo este mundo móvel e imóvel está próxima. O tempo para a purgação deste mundo está agora completo. Portanto eu agora explico o que é bom para ti. As divisões móveis e imóveis da criação, aquelas que têm poder de locomoção, e aquelas que não o têm, de todos esses o destino terrível agora se aproximou. Tu construirás uma arca forte e massiva e a equiparás com uma corda longa. Nela tu deves subir, ó grande Muni, com os 7 rishis e levar contigo todas as sementes diferentes que foram enumeradas por Brahmanes regenerados nos tempos antigos, e separadamente e cuidadosamente tu deves preservá-las nela. E quando estiveres lá, ó amado dos Munis, tu esperarás por mim, e eu aparecerei para ti como um animal chifrudo, e dessa maneira, ó asceta, tu me reconhecerás. E eu agora partirei, e tu agirás segundo as minhas instruções, pois sem a minha ajuda tu não poderás te salvar daquela inundação terrível. Então Mano disse ao peixe, eu não duvido de tudo o que tu disseste, ó magnífico. Eu agirei assim mesmo. E dando instruções um para o outro, ambos foram embora. E Mano então, ó rei grande e poderoso e conquistador de teus inimigos, obteve todas as diferentes sementes como instruído pelo peixe, iniciou viagem em uma excelente embarcação sobre as ondas do mar. E então, ó Senhor da terra, ele se lembrou daquele peixe. E o peixe também, ó conquistador de teus inimigos e principal descendente da linhagem de Bharata, conhecendo a sua mente, apareceu lá com chifres em sua cabeça. E então, ó tigre entre homens, vendo no oceano aquele peixe chifrudo emergindo como uma rocha na forma da qual ele tinha sido antes estimado, ele baixou o laço semelhante à corda sobre sua cabeça. E fixado pelo laço, o peixe, ó rei conquistador de cidades hostis, rebocou a arca com grande força através das águas salgadas. E ele os transportou naquele barco no mar estrondoso e açoitado por vagalhões. E, ó conquistador de teus inimigos e de cidades hostis, atirado pela tempestade no grande oceano, o barco cambaleava em volta como uma meretriz bêbada. E nem a terra nem os 4 pontos cardeais do horizonte podiam ser distinguidos. E havia água em todos os lugares e as águas cobriram o céu e o firmamento também. E, ó touro da raça Bharata, quando o mundo estava assim inundado, ninguém exceto Mano, os 7 rishis e o peixe podia ser visto. E, ó rei, o peixe diligentemente arrastou o barco pela inundação por muitos longos anos e então, ó descendente de Kuru e ornamento da linhagem de Bharata, ele rebocou o barco em direção ao topo mais alto do Himavat. E, ó Bharata, o peixe então disse àqueles no barco para o amarrarem ao topo do Himavat.
E ouvindo as palavras do peixe eles imediatamente amarraram o barco naquele cume da montanha e, ó filho de Kunti e ornamento da linhagem de Bharata, saibas que aquele topo alto do Himavat ainda é chamado pelo nome de Nalbandana o Porto. Então o peixe, dirigindo-se aos rishis associados disse-lhes estas palavras: Eu sou Brahma, o Senhor de todas as criaturas, não há ninguém maior do que eu. Assumindo a forma de um peixe, eu o salvei deste cataclismo. Manu criará novamente todos os seres, deuses, asuras e homens, todas aquelas divisões da criação que têm poder de locomoção e as que não o têm. Por praticar austeridades severas, ele adquirirá esse poder, e com a minha bênção a ilusão não terá poder sobre ele. Assim dizendo o peixe desapareceu imediatamente. E o próprio Manu Vaivasvata ficou desejoso de criar o mundo. Naquele trabalho de criação a ilusão tomou conta dele e ele, portanto, praticou grande ascetismo. E dotado de mérito ascético, Manu, ó ornamento da linhagem de Bharata, iniciou novamente a sua obra de criar todos os seres na ordem apropriada e exata. Essa história que eu narrei para ti cuja audição destrói todos os pecados é célebre como a lenda do peixe. E o homem que ouve todos os dias essa história primitiva de Manu obtém felicidade e todos os outros objetos de desejo e vai para o céu.